Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre água com limão para emagrecer. Como ela vai te ajudar a emagrecer? Se ela emagrece muito, como fazer da forma certa para ter mais resultados e os cuidados a se ter. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar se você já utilizou água com limão em algum momento para emagrecer. Como é que você fazia? Quanto você fazia? Quais foram os seus resultados? Eu vou adorar ver o seu comentário. Já vai deixando a sua curtida no vídeo, isso é muito importante pra mim, isso me ajuda muito aqui no YouTube. E se você conhece alguém que está querendo emagrecer, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, vão ampliar essa corrente do bem. Quando a gente pensa na água com limão, já é uma bebida que muitas pessoas tomam em jejum para emagrecer. E realmente ela pode fazer muito sentido por várias coisas que ela pode ajudar no nosso organismo. A primeira delas é o efeito cefálico que tem quando a gente consome água com limão, principalmente logo de manhã. Essa fase cefálica da digestão está muito relacionada a tudo que acontece na nossa boca e esse sabor ácido do ácido cítrico presente no limão interage com alguns receptores das papilas gustativas, disparando sinais no nosso organismo para o tronco encefálico. Então, esse reflexo vagal estimula a ativação do nervo vago mesmo antes da água chegar lá no estômago, aumentando a secreção de saliva, que é rica em ptialina e gastrina, melhorando a secreção de algumas enzimas. E tem também uma questão muito importante, que é da modulação sensorial específica. Esse contraste ácido que acontece na nossa boca logo de manhã estimula e limpa as papilas gustativas, então isso reduz a busca de dopamina via açúcar logo de manhã. Então, muitas pessoas que consomem a água com limão de manhã dizem que já tem esse estímulo refrescante, sensorial, e relatam que com o passar dos dias vão tendo menos vontade de comer alimentos doces, tem menos compulsão por doce. Esse é um dado muito interessante. Você já sentiu isso? Segundo detalhe interessante é o papel que o pH dessa água com limão pode ter no nosso suco gástrico. A gente sabe que a água com limão tem um pH mais ácido por conta do ácido cítrico, né? Por conta do ácido do limão. E isso gera uma ativação de enzimas e esse ambiente mais ácido favorece a conversão de pepsinogênio em pepsina, otimizando a quebra de proteínas. Isso por si só já é muito interessante para o processo digestivo. Agora, tem a questão da sinalização por volume. Quando a gente bebe uma grande quantidade de água com limão pela manhã, a gente tem uma distensão na parede do estômago que ativa mecanorreceptores que enviam sinais de saciedade ao hipotálamo, reduzindo a fome mecânica. Ou seja, pessoas que passam a consumir essa água com limão de manhã ajuda a comer menos na refeição seguinte, o que ajuda a controlar as calorias e com isso ajuda no déficit calórico, que pode ajudar a levar à perda de peso também. Ainda tem um efeito benéfico dessa água com limão para o fígado. A gente sabe que a vitamina C é um cofator essencial para a gente ter a síntese de glutationa, um oxidante que é muito importante para o nosso fígado. Isso auxilia o sistema de desintoxicação hepática que a gente já tem naturalmente no nosso corpo e ajuda a processar toxinas metabólicas com menos dano oxidativo às células do fígado. Então, ajuda bastante na saúde hepática de forma complementar. E um fígado com menos estresse oxidativo tem melhor sensibilidade à insulina, o que ajuda aqui também a melhorar a liberação de glicose no sangue. Então, de uma forma complementar e sinérgica, melhorar a saúde do fígado ajuda no efeito da glicemia. Mas a água com limão também pode ter um efeito pré-carga, preloading, na nossa glicemia mesmo, de uma forma diferente. Essa hidratação celular ajuda porque as células desidratáveis são mais sensíveis à insulina. Eu até tem um vídeo aqui no canal falando mais sobre o papel da água no controle do açúcar do sangue. Então, quando a gente se hidrata logo cedo, você melhora a fluidez da membrana celular e favorece a entrada da glicose para a célula, que ajuda a melhorar os níveis de açúcar do sangue. Então, ajuda nessa parte da glicemia do sangue mesmo, né, do plasma. E quando a gente ocupa os receptores de sede, de paladar com água com limão, você elimina aquela fome de sede, né? Que é quando o cérebro confunde a hidratação com a sede. Esses receptores ficam muito perto lá no nosso cérebro. Então, às vezes a gente confunde. Tô com fome, tô com sede. Então, quando a gente consegue estimular o sinal de sede, né? Para ser suprimido, a gente consegue melhorar um pouco mais a percepção se é fome ou se não é. E consegue fazer melhores escolhas alimentares. E, obviamente, fazendo melhores escolhas alimentares,
a gente vai conseguir, de forma complementar, também ajudar a contribuir mais para os melhores níveis de açúcar no sangue. Ainda tem um detalhe bem interessante, que quando a gente acorda, a gente tem uma maior secreção de cortisol. Isso é fisiológico, né? Qualquer pessoa vai ter um pico de cortisol pela manhã, porque o nosso cérebro dando um sinal de que a gente tem que despertar, acordar, viver a vida, né? Sair daquele estado mais relaxado que a gente tá. E o cortisol sobe, naturalmente, pela manhã, mas um detalhe interessante é que a desidratação é interpretada pelo nosso corpo como um estresse adicional. Então, quando a gente consegue hidratar mais o nosso organismo, de fato, a gente consegue fazer com que ele tenha menos liberação ainda de cortisol, fazendo com que essa secreção seja necessária, mesmo mínimo, mas sem ter uma hiperestimulação pelo estresse adicional da desidratação. Então, acrescentar nesse momento, principalmente, é bem interessante. Ainda tem um outro efeito benéfico para o trato digestivo, na verdade, para ajudar a prevenir constipação, melhorar o fluxo intestinal, que é devido ao reflexo gastrocólico que acontece nesse momento. De manhã, quando a gente acorda, nosso estômago está vazio, né? A gente passou umas horas em jejum. Então, quando a água com limão cai ali, ela pode ajudar a estimular mais a peristalse intestinal e mandar aquele sinal para o cólon esvaziar, né? Estimulando a peristalse, a contração do intestino, favorecendo, então, o esvaziamento intestinal e prevenindo a constipação. Então, pode ser um efeito benéfico. Algumas pessoas relatam que têm efeitos melhores com a água morna, até porque conseguem consumir água morna com mais facilidade logo de manhã, ou pelo menos temperatura ambiente, né, mais próximo do fisiológico mesmo. Tem outras pessoas que falam que só conseguem com a água gelada, então isso realmente vai depender da sua tolerância individual, do que funciona melhor para você. Me conta aqui embaixo se logo pela manhã você prefere água mais de temperatura ambiente ou bem geladinha. A gente vê então que a água com limão de manhã pode ajudar vários órgãos e sistemas do nosso organismo. E a gente pode ver que isso tem um papel também no emagrecimento. Quando você melhora a função do fígado, quando você melhora o controle do açúcar do sangue, você melhora a parte metabólica, a parte hormonal, a gente melhora picos de insulina, o que pode de forma complementar ajudar no processo de emagrecimento. Da mesma forma, o processo digestivo, né? O intestino que funciona melhor ajuda a absorção de nutrientes e, claro, né, que diminui a barriga inchada, porque você vai evitar aquela constipação excessiva, aquela fermentação que muitas vezes acontece com as pessoas. Claro que a gente tem que deixar aqui um parênteses que a água com limão pode te ajudar nessas questões, mas não vai fazer milagre. Então não adianta você tomar água com limão de manhã e achar que isso vai te dar um passe livre para você comer uma travessa de lasanha, um potão de sorvete. Lembra que você precisa ter uma alimentação organizada ao longo do seu dia. Exercício físico também é importante, pelo menos atividade física ao longo do dia é importante. Dormir bem, evitar álcool, evitar cigarro, são estratégias muito importantes para o emagrecimento. Inclusive, eu quero te convidar a conhecer meu desafio de emagrecimento de 10 dias. Todo mundo está adorando. Eu vou deixar o link para ele aqui embaixo na descrição. Muitas pessoas querem saber quanto consumir, né? Até mesmo para evitar problemas, porque como a água com limão ela é ácida, algumas pessoas podem ter sensibilidade dentária ou estomacal, do esôfago, por conta dessa acidez excessiva. Então, normalmente de 300 a 500 ml da água, mas o suco de meio limão para ficar bem diluído mesmo. E você pode tomar isso logo que você acorda, em golinhos ao longo da manhã, preferencialmente antes do café da manhã. Cuidado com o ácido, porque ele pode afetar os dentes. Se você tiver muita sensibilidade dentária, você pode tomar como canudinho. E lembra de não escovar o dente, tá? Logo depois de consumir, porque vai deixar mais sensibilizado o esmalte dentário e pode ter um efeito abrasivo. Com relação a gastrite e refluxo, tem pessoas que toleram bem, tem pessoas que não toleram bem. Então, se para você não funciona bem, você não precisa, você pode tomar água pura. Lembra que o que funciona para uma pessoa não funciona necessariamente para todos. A gente não tem uma receita de bolo para todo mundo. Todo mundo seria bom se tivesse, né? Então, o principal mesmo é a gente ouvir o nosso corpo e ver o que funciona pra gente. Se você tem alguma condição de saúde, está na dúvida se deve ou não consumir, quanto consumir, fala com o seu médico, seu nutricionista aí na sua cidade. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Me conta então se você tem hábito de consumir água com limão, se vai passar a consumir, se teve algum efeito benéfico. Manda lá no seu comentário. Deixa sua curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos ampliar nossa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal.
Até a próxima. Tchau, tchau.